você precisa voltar para si próprio para redescobrir o riso, né? Nada existe mais sério no mundo, mais profundo do que a comédia. Papai e mamãe tiveram 6 filhos. Os 3 primeiros, eu era o mais velho, o segundo era o José Maurício, meu irmão, e o terceiro, Carlos Alberto Bezerra Paiva, considerado um dos bons jornalistas e teatrólogos de Fortaleza, sobre quem o Aldifax escreveu um livro que já faleceu no começo do século XXI, meu irmão. Depois, papai teve 3 filhas, uma chamada Zélia, outra Margarida, outra Lúcia. Os 3 moram em Fortaleza, eu estou sempre próximo delas pelo coração. Então, daí começa a grande viagem, a grande aventura do nascimento. Começo a estudar com 3 anos, e estudar naquela época era uma coisa muito séria, né? Porque se obrigava a aprender a ler e a escrever muito bem, e a se ler tudo que fosse possível. E o papai era ali, eu tinha que ler mesmo, né? Então, mas aí aconteceu, eu tive um acidente muito sério na minha vida, que foi um dia, me esquecendo de um trabalho escolar, saio do colégio em que eu estudava, na rua Dom Manuel. Então, num determinado dia, de maio de 1939, eu vim atravessando aqui chorando, e uma caminhonete de assistência municipal, do Estado, assistência estadual, me atropelou aqui e me quebrou a perna, onde eu comecei minha tragédia. E desse atropelamento eu tive 2 compensações muito engraçadas. Eu quebrei a perna em 3 partes e quebrei os dentes todinhos, fiquei sem dentes. E a partir daí a minha vida médica é muito terrível, ela cresce com uma série de circunstâncias exóticas, como se diz, né? Fui morar na rua Barão de Aratanha. Nessa casa eu conheceria um amigo da família, que morava bem pertinho da de casa. Esse amigo chama-se Tarcísio Tavares, que foi um dos responsáveis pela modernização da publicidade em Fortaleza, né? E o Tarcísio Tavares e eu, então, começamos a imaginar, pela nossa convivência no cinema, a imaginar a possibilidade de a gente um dia ser famoso ator de cinema. É nessa época, nesses 4 anos, que eu criei o meu primeiro teatro, que eu batizei esse teatro de Teatro do Quintal, porque foi no fundo do quintal da minha casa. E nesse Teatro do Quintal, Tarcísio Tavares e eu escrevemos nossas primeiras peças teatrais. Além disso, havia um artista que depois se transformaria num bom artista plástico cearense, que era o Florisvaldo Fernandes, onde eles, os 2, Tarcísio e Florisvaldo, foram basicamente os companheiros do início da minha vida como artista de teatro. Eu não tinha dinheiro para me jogar na aventura. E como eu gostava de teatro, já tinha vindo fazendo teatro há alguns anos antes de entrar aqui, eu vim aqui onde funcionava a Faculdade de Medicina da futura Universidade Federal do Ceará, então eu pulava o murozinho de lá que ia entrar pelo palco. Chamava-se o pulo da morte, porque realmente se alguém caísse ali era perigoso, né? Porque é uma certa altura, o quê? Talvez tenha uns 12 ou 15 metros de altura, né? E a gente pulava para o foyer, né? Para uma área do foyer, aí depois ali, andando por ali, pouco mais se misturava e a gente terminava assistindo gratuitamente o Teatro de Alencar. E o B foi um dos que fizeram parte desse grupo da morte. Muitas vezes depois daqui saía para brincar, aí vinha dormir aqui no teatro, pulava o muro de novo, dormia naquele cantinho ali, botava umas cortinas no chão. E o teatro então é um local que eu comecei a conviver com ele exatamente a partir de 1947 para 48. Foi quando pela primeira vez eu vim aqui e finalmente eu um dia resolvi ter uma profissão para ganhar um dinheirinho, né?
e fui ser ponto de teatro. Aqui tinha uma cúpula, no tempo em que esse teatro não tinha sido ainda deformado, aqui não tinha nada, era uma grade de ferro, e aqui a boca de cena é marcada exatamente por esse riscado onde ficava o palco. Aqui eu comecei a trabalhar, onde tive a oportunidade de conviver como ponto para alguns importantes personagens da história do teatro do Brasil. E ele foi ponto também, ele excelente ponto. E era ótimo, era tido como um ótimo, ele colocava tudo no ouvido da pessoa, sabe? Ele dizia bem, sabe? Ele soltava a palavra que saía daquela caixa e ia direto para a gente. Pontei peças também de Vicente Celestino, pontei peças com o Procópio Ferreira, com o curso de arte dramática, ou melhor, com o conjunto sacro dramático de uma pessoa que foi muito importante na minha vida, que era o Rufino Gomes de Mato, onde eu comecei a trabalhar também como ponto e cheguei a ser até personagem em algumas peças. Em 1952, nós criamos um grupo de teatro chamado Teatro Experimental de Arte. No Teatro Experimental de Arte estavam alguns amigos da nossa infância. Marcos Miranda, que ficou famoso na televisão do Ceará, fazendo o Praxedinho, que foi o que embolou o Teatro Experimental, e convidou a mim, Haroldo Serra, Bismarck de Paulo e outros quitais para iniciarmos um trabalho. Em 1952, no dia 27 de novembro, eu apresentei a minha primeira peça como escritor. Foi uma adaptação que eu realizei de uma peça inglesa, de um romance inglês, chamado O Morro dos Ventos Vivantes. Até então, eu te amo, eu te adoro, aquela coisa romântica, era um sentado numa cadeira, outro sentado na outra, segurando a mão, assim, um com medo do outro. E nessa peça, Morro dos Ventos Vivantes, eu fiz para valer. Era abraço mesmo, era beijo, era tudo. E legal mesmo, né? Eu fiz uma coisa... Até muita gente na plateia ficou assustada. O que é isso? O que está acontecendo? Porque foi a primeira vez mesmo aqui em Fortaleza, grupo do Ceará que teve essa história. E realmente esse espetáculo foi um sucesso. Esse espetáculo teve uma repercussão muito grande, por isso é uma das coisas mais importantes que o B fez pelo teatro cearense, foi exatamente a criação do Teatro Experimental de Artes, que foi um verdadeiro celeiro. 53, 54, a minha saúde estava muito preocupante. E aí, então, eu tive que tentar ir-me embora. Eu era profundamente pobre, não tinha dinheiro, mas graças a uma figura chamada Jada de Carvalho, então, faz uma campanha pedindo às pessoas para doarem auxílio para eu comprar uma passagem. E eu saí pedindo esmola. E tinha uma pessoa que nunca deixou de me ajudar nos meus espetáculos como amador, não sei se vocês conhecem essa pessoa, é uma das pessoas mais importantes da história cearense. Eu sou Edson Queiroz, e ele comprava meus ingressos para ir meus espetáculos. E aí, graças a esse benefício dos amigos, setembro de 1954, eu fui para o Rio de Janeiro. Mas em chegando ao Rio de Janeiro, por um acidente de percurso, eu não tinha dinheiro para pagar um hotel. Quando o automóvel saiu do aeroporto Santos Dumont, que eu mandei me levar lá em São Cristóvão, que é um bairro distante, o motorista passou 2 vezes pelo mesmo lugar. Aí eu já sabia dessa história, que muitas vezes os motoristas pegavam os ingênuos e viajavam muito para cobrar mais no taxímetro. Aí eu vi a segunda vez, deixa eu parar aqui, porque por coincidência, quando ele passou, o local que eu vi era a Casa do Estudante do Brasil. Então o que aconteceu? Eu desci ali e fui subindo. Quando fui subindo, me encontrei com um jornalista cearense que gostava muito da gente, né? Pompilho Filho. Aí o que acontece? Ele pega,
e disse, vou telefonar para o Pascoal Carlos Magno. O Pascoal me disse, não, venha para cá, você vai ficar morando aqui no camarim do Teatro Duzi, que era a sede do Teatro do Estudante de Santa Teresa. E o Pascoal Carlos Magno, então, me deu a oportunidade de ficar morando no Duzi, e como eu fazia teatro, eu fiquei sendo assistente do Teatro do Estudante. Eu que tomava conta da carpintaria, e era ponto, né? E aí acontece a parte mais cômica da minha vida artística. Um dia eu estava lá no Duzi e aparece um senhor, aí o Pascoal pediu a esse senhor se ele poderia tratar dos meus dentes. Aí agora, Pascoal, o que você pede, você manda. Você fez tanto pelos estudantes do Brasil que nós vamos. Aí eu botei a minha primeira dentadura. Quebrei os dentes em 1939 e ganhei a primeira dentadura em 1955. Aí vinha a minha maior tristeza do mundo. Primeiro, com a dentadura, eu perdi a minha voz, que era só falada pela musculatura labial e pré-labial e pós-labial. Mas a maior dramaticidade surgiu quando o Pascoal perguntou para o rapaz, quanto é que foi os dentes do pai, mano? Aí o Pascoal, você está maluco? Você já fez pelos estudantes do Brasil, quase todos os estudantes do Brasil merecem o seu apoio, não vou cobrar nada. Aí veio a tristeza. Tá certo, não vai cobrar não, né? Mas aceita um presente? Quer me dar uma lembrança? Vai lá na parede e tira um panchete, que era o mais importante, pintor brasileiro, que hoje um quadro dele deve estar custando uns 300 a 500 mil reais. Eu tive a dentadura mais cara da história do século XX e me entristeceu, porque aquele quadro eu preferia ter na minha casa do que ter dente novo. Mas essas são as coisas engraçadas da vida, né? Cômicas. E eu, então, fiquei no Teatro Estudante, quando, como ator, tive a honra de ser premiado pela Associação dos Críticos Teatrais do Brasil, uma peça chamada O Preço da Paz. Eu fui premiado como melhor ator coadjuvante. E eu fui dirigir um grupo de teatro na cidade de Campo Grande, no interior do Rio de Janeiro, do Distrito Federal na época. Aí nesse Teatro Rural do Estudante fiz duas coisas que eu não esqueço nunca. Morava no camarim do Teatro Arthur Azevedo, em Campo Grande, e construí a proposta de espaço cênico ao ar livre para o Teatro Rural do Estudante. Comecei a trabalhar também no jornalzinho do Teatro Rural do Estudante, escrevendo artigos sobre teatro, e fiz um espetáculo que participou do primeiro Festival Nacional de Teatro de Estudantes. Em 1958, eu tive uma honra muito grande. Eu recebi o prêmio de melhor diretor, dado pelo jornal O Correio da Manhã. Recebi outro prêmio também de uma associação do Rio de Janeiro e recebi a maior honra que um homem podia receber. O prêmio principal chamava-se Prêmio Presidente da República Juscelino Kubitschek de Oliveira. Eu fui merecedor do primeiro e único prêmio nacional de teatro com o nome e a memória do Presidente da República. Nessa época eu também criei um movimento muito sério, que dava para quebrar meu galho, que era chamado Teatro de Rua, Teatro da Praça. E era foi o primeiro grupo de teatro de rua criado no Brasil, que era o Teatro da Praça, e nós fazíamos espetáculos nas diversas praças do Rio de Janeiro, principalmente teatro infantil, e a gente sempre fazia o espetáculo num palco que nós montávamos, era patrocinado pela Prefeitura do Distrito Federal, e esses espetáculos nós dávamos
lições para crianças, além do espetáculo. A gente depois reunia as crianças todinhas para conversar com elas sobre o teatro. Quando em 1960 eu sou convidado pelo reitor Martins Filho para vir para Fortaleza dirigir o curso de arte dramática da Universidade Federal do Ceará e fazer o grupo de teatro que se manteria uma importância muito grande, chamado Teatro Universitário. E desses espetáculos eu vim morar em Fortaleza e quando é em 1962, 63, eu sou convidado para dirigir o Departamento de Cultura da Secretaria de Educação e Cultura do Estado do Ceará. E meu escritório passa a ser no Teatro José de Alencar, e aí começa a segunda fase da minha vida. E aí é uma viagem muito longa, porque além de ter dirigido dezenas e dezenas de espetáculos, eu me associo também a Haroldo Serra, vou participar da comédia cearense. Nós ficávamos no Teatro Zé de Alencar, tornando o teatro o mais acessível possível, né? Nós trabalhávamos, o nosso grupo funcionava e a gente passávamos a ter muito conhecimento com os diretores de fora, com atores de fora que vinham, né? Isso foi muito útil. E a gente fez um trabalho de manutenção, de recuperação, quebrou-se uma série de barreiras. O Teatro Zé de Alencar, por exemplo, era complicado até para o espectador, tinha que ter gravata, paletó. Nós acabamos com essa... democratizamos a frequência do teatro e também a abertura aos grupos que passaram a utilizar o Teatro Zé de Alencar. Graças ao governador Virgílio Távora, nós conseguimos o tombamento do Teatro José de Alencar. Não fosse Virgílio Távora, naquele tempo já havia acontecido o famoso 1964, né? Mas Virgílio foi uma pessoa da maior dignidade que eu reconheci, e Virgílio, então, mesmo estando num estado excepcional de governo, né, me obriga a organizar a primeira Secretaria de Cultura do Ceará, e, logicamente, eu não tinha personalidade para ser secretário de Estado da Cultura, né? Naquela época ainda a coisa não era bem assim. Mas, graças a isso, Virgílio cria, no último dia de governo dele, a Secretaria de Cultura do Estado do Ceará. E essa Secretaria de Cultura, ela se transforma, na verdade, num dos mais expressivos movimentos, porque o Ceará é quem cria a primeira Secretaria de Cultura do Brasil. Saio daqui em 68, depois de toda essa viagem de criatividade, eu vou para o Rio de Janeiro. Quando eu cheguei no Rio, eu fui dirigir o Conservatório Nacional de Teatro. E quando fui dirigir o Conservatório Nacional de Teatro, nós estávamos num regime de exceção. Então eu fui nomeado diretor do Conservatório Nacional de Teatro. Em 1969 para 70,
o governo criou um negócio chamado FIFIEG, reunindo cerca de 9 escolas superiores de medicina, a mais antiga escola de enfermagem do Brasil, a primeira escola de nutrição no Brasil, a primeira escola de biblioteconomia do Brasil, a primeira escola de teatro no Brasil. Nesse meio tempo, eu realizei, promovi, com o apoio do reitor, o primeiro simpósio nacional sobre o ensino das profissões teatrais. Graças a esse simpósio, em que reuni as maiores personalidades do Brasil, eu tirei o currículo e 1 ano depois eu consegui do governo a criação da primeira Escola Federal Superior de Teatro do Brasil. Houve uma eleição, saiu uma lista sexta. O ministro da Educação chamasse Jarbas Passarinho, ouviu falar nele? Um dia eu precisava reformar o prédio da Uni. Quando eu fui reformar o prédio da Uni, que foi, na ditadura Vargas, sede do Clube Germânico, eu tive que ir ao ministro Jarbas Passarinho. E o ministro Jarbas Passarinho, eu fui com o meu reitor. Quem era o meu reitor? Um general do Exército. O general foi comigo. Aí eu fui pedir ao Jarbas Passarinho recurso para reformar o prédio. Terminado isso aí, o que aconteceu? O reitor pediu ao Jarbas Passarinho para escolher na lista sexta um nome para ser o novo reitor que continuasse o mandato dele. Aí o ministro Jarbas Passarinho perguntou: como é o candidato do senhor, general? Aí o general disse: o meu candidato é o doutor João Monteiro de Carvalho, que é o médico-chefe da Escola de Medicina. Aí o que o Passarinho faz? O candidato do meu professor na escola do Exército é o doutor Monteiro de Carvalho. O candidato do seu aluno, ministro da Educação, é o professor Bendipaia. Então eu fui o primeiro reitor de uma universidade que não tinha nem o curso ginasial completo. Mas fui responsável pelo reconhecimento de todos os cursos superiores das artes cênicas do Brasil. Por causa disso, foi reconhecida a história da Universidade Federal do Ceará por proposta de um professor da universidade que criaria a Escola de Educação em Brasília, chamado Dr. Valnir Chagas, que era membro do Conselho Federal de Educação, com o Dr. Martins Filho. E os dois reconheceram o meu notório saber como professor. Foi nessa brincadeira que o Diário Oficial publica que eu fui levado à condição de professor titular da Universidade do Rio de Janeiro. Mas o pai sempre foi uma figura perturbada, louca, né? Assim, meio dionisíaca mesmo. E o pai, quando ele estava irritado com alguma coisa que acontecia, quando ele se tornou reitor, eu me lembro que uma vez chegaram em casa comentando, um conhecido da gente que trabalhava com ele, que entraram dentro da sala dele e ele estava doido, pulando de uma cadeira para outra, era uma sala quadrada que tinha, né, vários sofás, e ele ficou pulando de uma para outra com raiva, porque as pessoas não tinham feito determinada coisa, né? O pai era um reitor cabeludo, assim, um cara de doido, falava muito bem em público, discursos maravilhosos, né? E assim, esse outro lado também tem um lado divertido, né? O que deixou de ser divertido é porque eu me lembro do Jarbas Passarinho, né, dizendo: vocês esqueçam que vocês têm essa pessoa por um tempo, né, porque agora ele vai se dedicar. E isso, para mim, foi muito difícil. A minha irmã era aquela filha escondida, né, que era mais retraída, mas eu estava sempre onde o pai estava, eu era uma figura colada. Quando o pai começou esse outro lado, que eu já não podia estar tão colado, para mim foi um pouco triste, né? Mas eu entendia que era um processo, que aquilo ali terminaria e que ele voltaria para o teatro. Mas a vida dá 1000 voltas, né? E aí ele acabou indo para Brasília, se envolvendo com outros projetos. Talvez até isso tenha, de alguma maneira, me afastado um pouco desse universo do teatro, né?
mas nunca do universo do B de Paiva, né? Que quando tinha um espetáculo em Brasília, eu logo que podia me arrancava e ia assistir. Me lembro de algumas coisas que ele fez lá, né? De teatros mais clássicos. O Teatro do Pai é um teatro mais denso, né? Embora mesmo quando ele faz uma coisa leve, eu acho que, né, a carga dele é uma carga dramática muito pesada. Ele como diretor, é um diretor, eu diria, clássico, embora faça suas experiências e talvez tenha sido um dos primeiros caras, hoje eu raciocino sobre isso, que tenha feito muita experiência multimídia. O pai gostava muito de trabalhar na época com projetores de slide, com coisas que aconteciam, né? Às vezes uma televisão ligada em cena. Tinham várias coisas assim que eram experiências não tão radicais como o teatro do Zé Celso, né? O teatro do Boal, mas ainda assim experiências que eu refuto muito legais. Por que motivo no Brasil cultura só rima com ditadura? Não estou dizendo com isso para elogiar a ditadura, não. Mas, por exemplo, quem foi que fez o Instituto Nacional do Livro? Getúlio Vargas. Quem foi que fez a Rádio Ministério da Educação? Getúlio Vargas. Quem foi que fez o Serviço Nacional de Teatro? Getúlio Vargas. Quem foi que fez o Instituto Nacional de Música? Getúlio Vargas. Quem foi que inventou Oscar Niemeyer? Getúlio Vargas. Teve um cearense embaixinho que morreu num desastre de avião, chamado Castelo Branco. Sabe quem regulamentou todas as profissões artísticas do Brasil? Castelo Branco. Tu sabe quem foi que criou a Funarte? Emílio Garrastazu Médici. Sabe quem foi que criou a Embrafilme? Emílio Garrastazu Médici. O Médici financiou pela Embrafilme, proporcionalmente em termos de tempo, de valores, mais filmes do que a democracia. Outro lado que meu pai talvez não tenha falado, não sei, é o lado da tortura, não que ele tenha sido torturado, mas das pessoas que ele ajudou enquanto ele tinha alguma oportunidade, das pessoas até que ele escondeu dentro de casa. Né? Eu me lembro de uma colega da gente que estava sendo perseguida pela polícia, tinha que fugir, e ela não tinha onde ficar, e ela ficava lá em casa. E a gente também tinha que aprender a lição bem direitinho, boca fechada, vocês não comentam nada, né? Pra gente era natural. Me lembro também assim, de algumas lições de vida, quando eu conheci alguns colegas deles, né, que a gente acabava pegando nas conversas, fulaninho foi torturado, a mulher, né, aquilo também, assim, eu vi essas pessoas como heróis, né, eram mais do que mártires, eram heróis, aquelas pessoas sobreviveram a uma coisa que na cabeça em tortura, né, puxa, deve ser um negócio terrível, né, e a gente convivia com essas pessoas, e essas pessoas eram pessoas normais, não eram pessoas que tinham ficado loucas, né, eram pessoas que acrescentavam outras informações para a gente. Agora, dentro desse universo, meu pai era uma espécie de protetor, eu tinha essa noção de que ele pegava as pessoas e escondia, para que essas pessoas pudessem ter uma vida normal, sem serem presas. E ao lado disso, meu pai sofria alguns processos, né, que eu me lembro das histórias, né, de ter vivido aquela angústia do processo, mas não sabia o que era. Depois, com os anos, a gente acabou sabendo, né? Então, assim, tudo isso costurado pelo teatro, que nunca deixou de estar presente. Na ditadura, você teve a oportunidade de ter uma série de pessoas que respeitavam a cultura. Aloysio Magalhães foi fundador da Secretaria de Cultura do MEC, e Aloysio Magalhães, na verdade, foi responsável por um dos primeiros grandes movimentos de educação neste país, quando criou o processo de interação entre a educação básica e os diferentes contextos brasileiros existentes nesse país. Na verdade, pessoas que trabalharam, por exemplo, uma vez eu perguntei para o Carlos Drummond de Andrade, Carlinhos, me diz uma coisa, por que motivo você, sendo comunista, foi trabalhar na ditadura Vargas? Ele disse, o negócio é o seguinte, o Partido Comunista queria que eu fosse pichar em rua. Eu não sou de pichar rua nenhuma. Quantas pessoas importantes não trabalharam em ambas as ditaduras para esse processo? O que eu tenho a dizer nessa coisa é triste,
no reconhecimento do que houve de malvadeza praticada pela ditadura. Eu não me esqueço nunca do dia 31 de março. Eu convidei Paulo Outram para vir dar uma temporada aqui. Paulo Outram montou aqui a peça do Eurípides, a Fedra, o Édipo. E aqui nesse teatro, uma das atrizes fez um discurso a favor de um deputado que pronunciou na Assembleia o famoso discurso que modificou 24 horas depois o AI-5. No outro dia, bem cedo, o governador Vigílio Távora me informava que, infelizmente, não poderia autorizar a permanência por decisão do Serviço Nacional de Informações, proibindo a continuação da temporada de Paulo Outram aqui no Teatro Zé de Alencar. Me lembro perfeitamente bem quando saiu do Diretório Acadêmico da Universidade Federal do Ceará em 1964, dia 31 de março, toda a passeata. A passeata chegou aqui e ficou aqui no Teatro Zé de Alencar, porque eu mandei ficar todo mundo aqui. A polícia cercou a frente do teatro. E eu estava com mais de 150 estudantes aqui nesse teatro. Foi o que aconteceu. Eu peguei, pulei o muro daqui do quintal, fui lá na casa da filha do Juvenal Galeno, dona Henriqueta Galeno, minha grande amiga, e disse: Henriqueta, você tem que me ajudar. A polícia quer prender os estudantes que vieram contra o movimento 64. Pois bem, a dona Henriqueta manda os meninos pular. Quando a polícia entrou, não tinha mais ninguém aqui, todo mundo tinha pulado, graças a dona Henriqueta Galeno. Alguém falou nisso? Ninguém falou. Então, eu mesmo nesse teatro, no dia em que o exército estava aqui, eu entrei nesse palco e comecei a dizer: ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado, retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Eu disse: de pé que eu estou dizendo o hino nacional. Os soldados todos ficaram em pé. Eu comecei: ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Passados os tempos, eu tenho que dizer o seguinte: é uma pena que tenha acontecido o que aconteceu. Eu acho que a televisão é muito importante. Agora, a televisão, ela tem uma autonomia, ela desenvolve uma capacidade tão grande de se retransformar, que muitas vezes ela não tem uma preocupação com os valores do país que possa permitir com que a televisão chegue a cada lar, não simplesmente como um acidente de percurso. Eu acho importante que o ator de teatro trabalhe no teatro e possa vir a trabalhar na televisão. Os maiores atores da televisão brasileira, Anselmo Duarte, Cacilda Becker e outros que tais, eu acho, e são atores de teatro. Eu acho que seria importante que a gente buscasse encontrar dentro da televisão uma forma de fazer com que os filmes e as novelas não fossem apenas rituais de violência. Eu acho que seria importante que os espetáculos dissessem alguma coisa a mais do que são ditos nas novelas, nos programas de humor e outras coisas que tais. O jornalismo da televisão é um jornalismo muito bom, mas o jornalismo da televisão, ele sofre uma série de interferências de valores de comunicação que precisam ser reanalisados. Eu acho que a própria universidade deveria estudar com mais profundidade que caminhos pode dar a televisão, a cultura e a educação no Brasil. Porque, para mim, educação é a soma da instrução pública com a cultura. E a cultura, entre outras coisas, ela é responsável pela divulgação das artes. Se for possível que a educação se transforme num ritual de aprendizagem dos valores éticos, estéticos de um povo, seria importante que todas as linguagens, agora sei perfeitamente bem que tudo é moderno. E esse modernismo, na verdade, ele cria uma redimensão das linguagens. A linguagem do teatro hoje é superada. O teatro hoje está se fazendo um teatro que não é mais o teatro da palavra. Você não tem mais uma dramaturgia como fez um Jean-François Guarnieri, como fez outros que tais. Na verdade, tudo que o teatro brasileiro fez em termos de cultura, de inteligência, de política, foi se perdendo lentamente. Então, eu acho importante que as linguagens reaprendam.
Eu só fico preocupado com uma coisa. E quando não tiver mais energia elétrica? Eu acho que a cultura brasileira, as artes brasileiras, não estão apenas no Rio e São Paulo. O dinheiro que o financiamento, a lei de incentivos à cultura, que foi organizada a partir da proposta de Zé Aparecido de Oliveira e de Celso Furtado, toda essa organização foi feita pela minha falecida mulher, Cilda Ramos de Souza, que foi criadora do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e foi quem regulamentou as primeiras propostas da Lei Sarney e depois da Lei Rouanet. O que eu acho é que muitas vezes os recursos que vão dados pela Petrobras, dados por outras grandes empresas, esses recursos são encaminhados para eventos que não têm nada a ver com a nossa cultura, ou são eventos que, na verdade, absorvem muitos recursos que poderiam ser aplicados no país como um todo. O Brasil é muito grande. O curso de arte dramática não conseguiu realizar o grande sonho da minha vida, que era a criação de um curso superior de arte cênica. Fui eu quem criou o primeiro curso superior de arte cênica no Brasil, no Rio de Janeiro. E quando eu vim para cá, nós começamos a fazer, eu era um meninote ainda, eu e minha mulher, começamos a dar aulas aqui e fizemos o curso de arte dramática. Quantas e quantas coisas importantes o curso de arte dramática não fez? A universidade, infelizmente, não teve competência ou recursos, ou meios, ou interesse de criar um curso superior de arte cênica. Não se pode dar educação simplesmente através de aprender geografia, matemática, português. Não, é preciso cultura. Uma língua se fala com as palavras que se expressam. É necessário que todas as crianças possam, através do teatro, aprenderem a falar o português, aprenderem a descobrir o mistério do significado do passado de um povo. Nós temos esse espaço do Centro Dragão do Mar, que foi uma coisa importantíssima criada no Ceará. Quer dizer, esse Centro Dragão do Mar, ele terá que ser desenvolvido muito mais, mas permitindo, inclusive, de que espetáculos possam trafegar por todo o Ceará, mostrando os valores que estão cada vez mais distantes da nossa realidade. Este ano, para mim, é a véspera de um momento muito importante. Está chegando a hora dos 100 anos do Teatro de Alencar. Eu tive a honra de, nesse palco, comemorar os 50 anos de fundação do Teatro de Alencar. Eu cheguei aqui, montamos 3 peças. Uma peça, pela primeira vez no Ceará, O Alto da Compadecida, do meu amigo Ariano Suassuna, para quem eu fui um dos primeiros jornalistas do Brasil que escreveu um dos artigos sobre o Alto da Compadecida no ano que estava sendo lançado no Rio de Janeiro. Também nesse espetáculo aqui eu montei uma peça, Meia-Noite do Dr. Schweitzer, da Nadir Saboia, traduzido pela Nadir Saboia, de um autor chamado Gilberto Cisbron. E trouxe também um grupo de teatro lá de Mossoró, do Rio Grande do Norte, que aqui esteve. Aqui nesse teatro nós criamos, todos os domingos nós tínhamos espetáculos regidos pelo maestro Orlando Leite nesse palco. Então, esse teatro é importantíssimo. Tem uma senhora que eu fui assistente de direção dela, a maior atriz cearense, a primeira atriz que trabalhou no Teatro de Alencar, Maria Castro. E ela morava no Rio e eu fui convidado para dirigir, para produzir uma peça no Teatro Estudante do Pascoal. E aí eu a conheci, me emocionei como todo. Né? Marcos Miranda, começamos juntos, né? Pachadinho da televisão, tá lá, Marcos Miranda. Pascoal Carlos Magno, Clóvis Matias, trabalhamos junto no Marco do Gólgota. Hugo Bianchi fez o papel principal na minha primeira peça, O Morro dos Ventos Vivantes, e ele era um grande bailarino. O Cassiano é o Muriçoca, né? O Muriçoca ficou famoso aqui no teatro, como porteiro do teatro. Ele trabalhou quando eu montei o Casamento da Peraldiana aqui no teatro, ele fazia um dos papéis. E aí ele não tinha emprego, não tinha nada, ele era cobrador do sindicato que tinha ali na Praça do Carmo. Aí eu peguei e fiz um cafezinho para ele tomar conta aqui no teatro. Paulinho, não tem de conversa, né? Meu amigo Paulinho Barroso. Eleazar de Carvalho. Eleazar de Carvalho foi um grande maestro cearense.
coincidência, foi aluno de música do meu professor. Ele foi um camarada importantíssimo, foi quem fez os arranjos para o hino nacional brasileiro, que criou o hino do Ceará, né? Terra do sol do amor, terra da luz, soa o clarim que a tua glória. Eduardo Campos e a Comédia Cearense, na verdade, todo o espetáculo dele que muitos eu dirigi, começou com a Nadir Saboia, mas, por exemplo, não há uma homenagem a Nadir Saboia, que foi uma pessoa importante. Eu preciso comemorar meus 65 anos de teatro, né? Tem que botar, né? 65 anos. Todo mundo está comemorando, por que não botar a plaquinha minha aqui? Né? Tanta besteira. Eu acho importante esse trabalho que o pai tem hoje, com a memória, né? Não só no Dulcina, onde ele tocou a obra, né, da Dulcina, uma das grandes atrizes que esse país teve a felicidade de ter, mas por essa coisa do preservar. O pai sempre teve essa preocupação e também a gente via, né? Era sempre, além de inaugurar teatro, que parece que era uma diversão que ele tinha na vida, né? Aliás, continua tendo, ele sempre fazia um pequeno museu, um arquivo de um determinado ator, né? Buscando peças, reconhecendo a importância daquilo. E isso também foi uma coisa que passou para a gente, né? Que eu tive a oportunidade de vivenciar e, de alguma maneira, também fez parte da minha vida profissional. Também trabalhei em arquivos, eu também. Então, tudo isso, né? Assim, quando a gente para ver hoje, eu já com quase 50, eu paro para ver isso e vejo assim, pô, tem muito meu pai em tudo que eu fiz na minha vida, né? É uma influência que a gente não pode descartar, aliás, nem deve pensar em descartar, uma coisa que a gente deve trazer, né? Então, nesse momento, a gente já vê ele mais cansado, né? Dizendo assim, puxa, eu já fiz muito, embora o coração dele seja aquele coração que eu vou fazer até o último dia, como qualquer ator que se preza o sonho, é morrer deitado ali em cima, né? E é quase isso mesmo, né? Então, assim, eu vejo que está na hora também da gente lembrar um pouco dele, né? Quem foi ele, o que ele fez, embora ele ainda esteja fazendo, como a gente ressaltou, a memória é curta, né? Então, trazer essas coisas de volta, quem sabe sejam exemplos para pessoas que estão começando, que estão querendo fazer, né? Eu acho... E o teatro é uma casa, né, de se aprender, é uma casa de troca, né? Tanto quem está lá em cima, como quem está sentado, como quem está escondido, né? Que é um outro universo que as pessoas não vê, né? Estão trocando informações, estão passando alguma coisa, estão recebendo alguma coisa. O teatro é uma das... O teatro ao lado da dança, eu acho que são duas artes muito ingratas. Porque passa e não fica nada. Ninguém vai filmar a mesma peça todos os dias, e todos os dias é uma peça nova. Todos os dias acontecem situações diferentes, todos os dias o público reage de uma maneira diferente, né? E não fica nada. O porão do palco. Do porão do palco acontecem muitas vezes milagres, porque pode acontecer personagens surgirem através dos pontos. No ponto sentava-se embaixo, subia aqui pelo porão, sentava-se embaixo, lia o texto e a plateia ficava aqui atrás, assistindo o espetáculo. E aí eu ficava ditando a peça. Você tem que fazer isto com esta voz. Para que o ator, a plateia não ouvisse, mas o ator ouvisse o que eu estava falando. Qualquer canto, quem me ouve e me vê, sabe que eu sou uma persona, uma personagem, uma pessoa. De cada canto, todos vocês só me ouvirão desta forma uma só vez, porque a minha arte, o segredo deste palco, será sempre a profissão do presente, porque eu sou o presente.